noite! Boa noite! É uma alegria enorme estar aqui na Igreja de Miguel Couto com nossos irmãos, amigos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez ao irmão Roberto e irmã Raquel. É sempre uma honra. Hoje não está aqui a moça do sorteio. Naquela semana de evangelismo, aquela moça animada, mas o ânimo continua o mesmo, né? A moça é animada, porque se trata de tema tão importante, né? Que é a família. E nessa noite nós vamos continuar refletindo sobre as chaves para a felicidade familiar. Que bênção esse estudo, que bênção. E quando nós falamos de famílias felizes, nós imaginamos logo uma família que não tem problemas, não é? Mas nós sabemos através da experiência e dos estudos que isso não é verdade. Toda família feliz, ela passa sim por problemas, mas a diferença está em saber resolver os problemas de uma forma saudável, praticando as chaves contidas na palavra de Deus, as chaves da família feliz. Essa é a diferença. Todos nós temos problemas na família. Eu tenho, vocês têm, todos temos, porque estamos inseridos em um mundo de pecado, por isso temos problemas. Mas quando nós observamos a palavra, as chaves que Deus nos dá, aí nós somos famílias felizes de fato, mesmo no mundo de pecado. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, e verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 32. Amém? Então vamos ler. Diz assim: pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui, quem disse estas palavras foi o apóstolo Paulo. E nessas palavras estão contidas uma chave de felicidade para a família, que é a bondade. Quando ele diz: sede bondosos e compassivos uns com os outros, não só bondosos, ele ainda vai além. O que é ser compassivo? O que é? Compassivo é quando você, além de entender o problema, você oferece ajuda, você oferece apoio e oferece escuta. Ser compassivo vai além de ser bondoso. E aqui vem então uma chave da felicidade familiar, a bondade, não é? Vivemos em tempo em que a frieza domina os relacionamentos. Vivemos em tempos em que a indiferença e a pressa substituem o cuidado com a família. Sim, vivemos em tempos onde nos sentimos muitas vezes dentro de casa, nos sentimos ignorados, nos sentimos invisíveis. Esse é o tempo que nós vivemos. E os gestos de gentileza vão ficando raros. É ou não é verdade? Esse é o cenário que as nossas famílias vivem. A bondade sendo um fruto do Espírito, a bondade é a humildade em ação. Então, eu gostaria de convidá-los a pensar nessa cena agora comigo. Imaginem essa cena. A noite havia chegado. A noite havia chegado e as ruas de Jerusalém estavam movimentadas, porque chegavam viajantes estrangeiros para a festa da Páscoa. E naquela noite, algo iria acontecer.
a expectativa, havia uma expectativa no ar. Só que aquela noite não era uma noite comum para Jesus. Não era. Naquela noite, ele sabia que poucas horas restavam para ser condenado à cruz. Ele sabia que antes do amanhecer ele seria abandonado, preso numa cruz. E tudo estava pronto. A mesa estava pronta. O pão estava ali. O vinho estava ali. A bacia, a água, tudo estava preparado. E os discípulos entraram no cenáculo. E era costume naquela época, como cortesia e hospitalidade, lavarem os pés. Só que tem um detalhe. Essa lavagem dos pés era designada ao servo mais humilde da casa. E ninguém tomava a iniciativa para se levantar e lavar os pés. Pedro não tomou a iniciativa. Tiago não tomou, muito menos João. E ali Jesus observava e via que ninguém queria fazer aquele papel. A verdade é essa. Ninguém queria parecer um servo, porque era uma posição humilde, muito simples. E Jesus observou aquilo. Pelo contrário, eles ficaram ali discutindo quem seria o melhor no reino. Eles ficaram discutindo uma posição, um destaque. Quem era o maior? Enquanto Jesus carregava o peso de toda a humanidade no seu coração, eles estavam discutindo quem era o melhor. Então, algo inesperado aconteceu. Jesus se levantou, tirou o seu manto, e eles ficaram chocados ao ver aquela cena. E Jesus então tomou a bacia, derramou água na bacia, pegou a toalha, e Jesus então se ajoelhou. Imagine comigo, irmãos, Jesus, o Filho de Deus, o Mestre, o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, aquele que sustenta todo o universo. Jesus começou a lavar os pés de Tiago, os pés de João, os pés de Pedro, empoeirados por causa das estradas da Palestina. Sim. E Jesus, com toda a paciência, com toda a ternura e com todo o amor, ele lavava um a um. E agora a cena se torna mais impressionante, porque o próximo seria quem? Judas, aquele que o trairia dali a poucas horas. E Jesus sabia de tudo. Jesus sabia da traição. Jesus sabia que ele já tinha tomado em seu coração essa decisão. Jesus sabia do beijo no Getsemane. Jesus sabia das moedas. Jesus sabia de tudo. Só que Jesus, ele não pulou Judas, não. Jesus não ignorou Judas. Jesus não expôs Judas diante dos outros discípulos, não. Jesus, com aquelas mesmas mãos,
que ele realizava curas, milagres, com aquelas mesmas mãos, com a mesma ternura, com a mesma paciência, com o mesmo amor. E com todo o cuidado, Jesus lavou os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Que bondade, não é? Que amor é esse? Tem até um título de uma música. Que amor é esse que o Arautos do Rei canta? Que bondade. E quando tudo terminou, Jesus voltou ao seu lugar. E os discípulos jamais esqueceram aquela cena. Jamais, jamais. Foi forte demais, não é? Jesus ensinou ali, meus queridos, uma grande e importante lição. Jesus ensinou que a verdadeira grandeza não está em ser servido. A verdadeira grandeza está em servir. Eu gostaria que as famílias aqui da igreja nunca esquecessem disso. A verdadeira grandeza não está em ser servido, mas está em servir. A verdadeira bondade não depende do merecimento. Ou seja, eu vou ser boazinha para o meu esposo se ele for bom para mim. Não. Foi esse o exemplo de Jesus? Foi esse? Não. Jesus ensina que nós devemos pagar o mal com o bem. Eu sei muito bem, é verdade, que o mundo prega ao contrário. Ah, não, se me tratar mal vai receber na mesma moeda. Não é assim que o mundo ensina? Mas é assim que o Evangelho nos ensina? É assim? É por isso que servir a Deus, meus queridos, é andar na contramão do mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos de onde? Da pátria celestial. E nós não podemos ter o mesmo comportamento que as pessoas lá de fora. Não podemos. E é por isso que Jesus deixou este exemplo para cada um de nós. O verdadeiro amor, ele se revela nas atitudes mais humildes, nos pequenos gestos de cuidado. O verdadeiro amor não é esse amor interesseiro do ser humano, egoísta, não. O verdadeiro amor, ele se revela nas atitudes mais simples do cuidado com a família. Pequenos gestos fazem uma grande diferença. Eu gostaria, ainda tem mais um pensamento aqui, uma verdade, que relacionamentos eles são transformados quando alguém decide pegar a toalha em vez de exigir e esperar pelo outro. Ah, não, ele que começa, ele que toma a iniciativa. Foi assim que Jesus fez com os discípulos? Quem tomou a iniciativa? Jesus. Jesus tomou a iniciativa. E a gente às vezes sempre espera ele que comece primeiro. Eu vou ser a primeira? Não. Precisamos repensar, não é, irmãos? Nas nossas atitudes. Eu gostaria aqui, se vocês me permitem, de contar uma experiência pessoal. Aconteceu comigo e com o Ronald, meu filho. Pode colocar a primeira imagem, por gentileza. A maioria de vocês, a grande maioria, conhecem bem a minha família, porque nós, inclusive, já frequentamos essa igreja aqui de Miguel Couto, né? E meus familiares, minha irmã Ruth, minha cunhada Lúcia, meus sobrinhos frequentam aqui ainda. E essa experiência eu tive com o meu filho quando ele estava perto de casar, faltando poucos meses para ele se casar. Aí está ele, meu filho Ronald, no dia do casamento dele. Mas como mãe, eu me
porque essa decisão do casamento, né? Deus estabeleceu o casamento para ser para sempre. Para sempre. Como disse anteriormente, o mundo prega o contrário. Né? Satanás coloca valores, conceitos na mente das pessoas totalmente contrários ao que Deus estabeleceu. E quando Deus criou o casamento, Ele criou para ser para sempre. Então eu me preocupava com isso e eu falei para ele, para o Ronald: filha, eu quero conversar com você. Eu tenho um assunto para conversar com você. E quando eu falava assim, ele ficava curioso. Mas fala logo, mãe. Vai ter o momento certo. E um dia, meu esposo era primeiro ancião na igreja de Nova Iguaçu, nessa época, e a demanda lá era grande, não era? E um determinado sábado, após o culto, teve almoço na igreja, e logo após o almoço, teriam várias reuniões que ele precisava estar presente. E nesse dia, então, eu resolvi, hoje. Aí, voltamos para casa, eu e o Ronald, e o meu esposo ficou. E então, chegando em casa, eu preparei, aqueci o almoço, né? Que já tinha sido preparado, aqueci, pus a mesa, preparei a mesa. Então, nós sentamos um em frente ao outro. E eu disse assim para o Ronald: filho, eu queria fazer uma pergunta para você. Está faltando pouco tempo para o casamento. Eu queria saber de você se essa decisão no seu coração é uma decisão que você tomou, está convicto disso, que é isso que você quer. Você tomou essa decisão com maturidade, que pede. Essa decisão é uma decisão séria, não é uma decisão como o mundo fala por aí. Se não der certo, separa, não é? O importante é ser feliz, não é? A fila anda. É assim que o mundo prega. Mas eu falei para você, filho, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos lá de cima. E eu te criei para lá. Eu não te criei para o mundo, eu te criei para o reino do céu. Então, quando Deus criou o casamento, Ele criou para ser para sempre. Você já pensou nisso? Você já pensou bem na Karen, minha nora? Você já pensou nos pontos fortes que ela tem? Já pensou nos pontos fracos também? Porque o casamento é um pacote. Vem junto, vem tudo junto no pacote. As qualidades vêm junto, os pontos fracos também. E ainda vem junto no pacote, meus queridos, a influência da família de origem. Porque cada um de nós carregamos valores, sentimentos que trazemos de lá, da família onde fomos criados. E você imagina uma balança, eu falei para ele, imagina uma balança, aquelas balanças de mercearia. Lembra quando a gente era criança? Agora tudo digital, as balanças são digitais, dos supermercados, né? Mas naquela época não, era aquela balança de 2 bandejas, não era isso? E ali contrabalançava o peso do alimento. Então, eu falei para ele, imagina uma balança. De um lado da bandeja você coloca todas as qualidades da carne, tudo que ela tem de bom, os pontos fortes, o que você viu nela que te atraiu, as qualidades, os pontos fortes que você gosta, que você aprecia. Do outro lado da balança você coloca os pontos fracos, você coloca as fragilidades, você coloca tudo ali. E agora você vai analisar. Você vai conseguir levar até o fim da sua vida, lidar com esses pontos fracos? Você vai conseguir? Porque se você não conseguir, não case. Porque o casamento é para sempre. O casamento é para sempre. Então, meu filho abaixou a cabeça, pensou. Um bom filho, viu, irmãos?
Louvado seja Deus. Amém. Um filho que sempre escuta os pais. Sempre escuta. Então ele pensou, ele falou: mãe, às vezes eu tenho algumas dúvidas ainda. Algumas dúvidas. Falei: muito bem, filho, muito bem. Então vamos amadurecer esse pensamento melhor? Vamos? Quem sabe uma ajuda profissional vai te ajudar. A esposa do pastor era psicóloga, é psicóloga, né? E ele falou: quem sabe uma ajuda? Eu falei: quem sabe? E ele falou: sim, acho que vai ajudar, sim. Pode agendar, por favor? Pode agendar, mãe, pode agendar. E eu agendei. Queridos irmãos, passados um mês, 30 dias, o Ronald me chamou: mãe, eu já tenho a resposta para te dar. Já tenho a resposta. Sim, meu filho, eu estou ansiosa para saber a resposta. E ele disse o seguinte para mim: mãe, eu não quero perder a Karen. E eu fiquei feliz, porque agora eu via que ele estava certo do que ele queria. Agora ele estava tomando uma decisão de fato madura, consciente. Muito bem, eu falei para ele: maravilhoso ouvir isso de você. Mas agora é necessário que você crie estratégias para lidar com os pontos fracos dela. Crie estratégias, maneiras, formas, mas não deixando o clima familiar pesado, tenso, não. Não dessa forma. Você precisa aprender as chaves da felicidade. E aí, o Ronald falou, é até um pouco engraçado, mas de fato ele faz isso até hoje. Ele fala assim: mãe, eu já sei o que eu vou fazer. Quando acontecer alguma coisa, que eu ficar nervoso, eu já me conheço, eu sou explosivo. Quando acontecer alguma coisa, eu não vou dar uma palavra, eu vou pegar a chave, vou sair calado, vou na barraca de açaí, tomar um açaí, para refrescar as ideias. E aí sim, quando eu voltar, eu vou esperar o momento certo para conversar. Porque aí os ânimos já se acalmaram, não é? O tom de voz vai ser diferente. E nós vamos conversar de forma madura. Queridos, o Ronald, às vezes a gente se fala, né? E aí a gente brinca com ele: como é que tá? O dono da barraca do açaí ficou rico, né? Até hoje ele faz isso, graças a Deus. Pode passar outra foto. Já sabe quantos anos eles são casados, queridos? Daqui a 3 meses eles vão completar 9 anos de casados. Amém. 9 anos de casados. É fácil? Claro que não. Não é fácil. É dureza. Como é o meu casamento e o seu. Não é fácil a vida a dois. Mas precisamos aprender, dentro da palavra de Deus, as chaves para a felicidade. Porque o casamento foi criado por Deus para ser para sempre. Para sempre. Queridos, quantas famílias, pode passar a próxima aí. Quantas famílias, essa é minha querida nora, Karen, graças a Deus, a bênção, irmãos. Problemas tem, não faltam problemas, como eu falei no início. Todos temos problemas, mas precisamos saber resolver com maturidade, porque separação não é palavra da boca do cristão, não é. Então, quantas famílias em sofrimento, à beira de separação, porque preferem o orgulho, não é?
Ao invés da bondade, eles querem ter razão. Ao invés da paz, eles querem ter razão. É isso que acontece, irmãos. Escolhe o próprio eu. Há pouco tempo alguém disse assim para mim: eu vou me casar. Teve aquele suspiro profundo e disse: porque vai ter alguém para cuidar de mim. E eu olhei para ele então e falei: um cuida do outro. Ela cuida de você e você cuida dela. E quando eu disse isso, a pessoa emudeceu. Muitos entram em casamento pensando em ganhar. Eu vou casar porque eu quero alguém para cuidar de mim. Eu vou casar porque eu vou ganhar uma casa. Eu vou ganhar apoio. Eu vou ganhar felicidade. Eu vou ganhar uma condição boa, uma caderneta de poupança. Mas quando a gente fala, quando a gente pergunta: e o que você pode oferecer? Tudo muda, né? O casamento não é uma fábrica de benefícios para o próprio eu. O casamento é uma escola de bondade, serviço e amor. O casamento é uma escola quando nos preocupamos com a felicidade do outro. E nessa noite, Jesus chama a nossa atenção a pegar a toalha. Jesus chama a nossa atenção para nos abaixar, para lavar os pés como estilo de vida, não como ritual, mas como estilo de vida. O que significa isso, irmãos? Irmãos, pode parecer até que isso é um sinal de fraqueza, não é? Pode parecer: o que você está falando aí? Eu nunca ouvi essas palavras. Isso é um sinal de fraqueza. A pessoa que faz isso que você está falando é um fraco, é uma fraca. Já ouviram isso? Já. Muitas cabeças fizeram assim. Só que aqui, na palavra de Deus, diz assim: quem quer ser o primeiro, que faça o quê? Que sirva. É isso que Jesus ensina. Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. O casamento existe para você se preocupar com a felicidade do outro, para você fazer o outro feliz. É isso que Jesus ensinou. E isso significa também ouvir quando estamos cansados. A gente está cansado, mas se ele está precisando que abrir o coração, empreste seu ouvido, não é? Isso significa pedir perdão quando for preciso e perdoar também quando for necessário. Isso significa ajudar sem que precisem pedir. Tem situações, irmãos, que não precisa pedir. Você está vendo. Você está vendo a pessoa sobrecarregada. Você está vendo que a pessoa está ali precisando de um apoio, de uma ajuda. É oferecer ajuda sem precisar pedir. É dar o primeiro passo para a reconciliação. É dar um abraço sincero, uma palavra de gratidão. Poxa, muito obrigado, porque você fez isso para mim. Você é tudo para mim. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi mais de 20 vezes num dia só. Amém. Você é tudo para mim. Muito obrigado. Palavras de gratidão, não é? Perguntar a cada dia: como posso servir a minha família hoje? Como? O que eu posso fazer por ela? Pelos meus filhos? Pelo meu cônjuge? O que eu posso fazer? Precisamos conhecer a linguagem de amor. Cada um de nós temos uma linguagem de amor. Eu não posso agradar o meu esposo usando a minha própria linguagem de amor. Porque a linguagem de amor é como a individualidade. Deus deu a cada um. Cada um tem a sua individualidade. Então eu preciso conhecer o que agrada a Ele. Não é a mim, é a Ele.
dela e ele tem a dele. Nós precisamos conhecer qual é a linguagem de amor do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Já imaginaram que nem gêmeos têm a mesma digital? Cada um tem a sua digital, cada um tem a sua individualidade e cada um tem a sua linguagem de amor. Precisamos conhecer para poder saber como agradar, né? E quando a bondade é restaurada nessa família, dentro de casa, tudo muda, irmãos. As palavras passam a curar em vez de ferir. Olha, o lar se torna um abrigo, não um campo de batalha. Tem famílias que a casa é um verdadeiro campo de batalha. O marido não quer nem chegar em casa, porque quando ele chega em casa, é uma esposa que não para de falar, só reclama, não sabe ver o lado bom das coisas, não é? E muitos usam várias coisas como fuga. O lar se torna um abrigo e não um campo de batalha. A bondade, ela aproxima corações. Mas hoje o mundo está ferido, né? A paz parece cada vez mais longe. Só recebemos notícias de violência, de preocupações financeiras, de incertezas. Os casais dormem juntos, mas não compartilham mais os corações. Essa é a realidade. Quantas famílias assim? Vocês estão entendendo bem o que eu quero dizer? Estão? Os casais dormem juntos, mas não compartilham mais os mesmos sonhos. Os corações estão divididos. Os corações estão divididos. Muitos vivem em gritos, cobranças, pais distantes dos filhos, como meu esposo disse ontem. Esse filho aí é um filho problema, não é? Um filho problema. E nesse colapso emocional, perderam a delicadeza, o senso de servir e agradar. As crianças nascem e crescem, muitas delas em lares com conflitos mal resolvidos, confrontos, brigas diárias entre os pais, gritos, choro, palavras ofensivas, falta de respeito, ironias, acusações, portas batendo, choro. É ou não é, irmãos? Pesquisas, vejam bem, olha a estatística. Pesquisas da psicologia do desenvolvimento e terapia familiar. Elas relatam que as crianças que crescem nesse ambiente, elas têm maior probabilidade de ansiedade e depressão, dificuldade de concentração e aprendizagem e maior probabilidade de autoestima, baixa autoestima e estresse infantil. Vejam, o que estamos fazendo com as nossas crianças? Que sociedade nós teremos no futuro dessa forma? Mas mais uma chave da felicidade contidas aqui é a esperança. E Jeremias tem uma história assim linda. Ele viveu épocas difíceis, né? E Lamentações, ele escreveu o livro de Lamentações em um cenário muito ruim, meus queridos. Está em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Eu vou ler, mas você pode anotar para procurar em casa, para adiantar. As misericórdias do Senhor, olha o que ele escreveu. Depois eu vou dizer o cenário que ele escreveu essas palavras. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E é neste cenário de dor que o profeta Jeremias traz um pouco de esperança. Jeremias, ele viveu na época que está
corpos pelo chão. Queridos, que cenário, que situação. E ele escreveu esse livro nesse cenário. Vendo tudo isso, ele escreveu. Ele escreveu, e mais lindo ainda, que ele escreveu, foi o seguinte: eu escolho lembrar do caráter de Deus, das misericórdias de Deus, que não se esgotam, e a cada manhã há uma nova chance de recomeçar. Você pode até pensar assim: será que isso só acontece na minha casa? Será? Será que é só lá? Então eu vou contar uma história para vocês nesse momento de Audrey e Bob. Audrey era a esposa e Bob era o esposo. O casal era cristão, tinham filhos e tinham um ministério lindo. Eles ajudavam outras famílias também. E esse casal, mesmo atuante na igreja, esse casal, ninguém sabia o que acontecia quando a porta da casa deles se fechava. Ninguém via as lágrimas. Ninguém ouvia as discussões. E as feridas cresciam, dia após dia. As feridas aumentavam. E era esse colapso emocional que aquela família enfrentava. Bob, era o esposo, ele chegava em casa cansado do trabalho, ligava a televisão, o celular. Audrey, a esposa, aguardava a chegada do esposo, porque ela precisava conversar um pouco. Audrey, a esposa, ela cuidava dos filhos, dos afazeres de casa. E ela gostaria que o esposo, que Bob, percebesse a sua dedicação, em cuidar fielmente das suas tarefas. Ela queria que ele percebesse, que ele valorizasse. Mas Audrey ansiava um convite do esposo, um programa, quem sabe, um programa a dois, um passeio romântico, não é? Mais lazer com a família para sair da rotina, não é? Só que esse dia nunca acontecia. Nunca acontecia. E ela ali, os dias foram passando, e as feridas aumentando, e eles não conversavam sobre essas questões, não conversavam. Até que um dia, sem ver solução, não é? Sem ver uma luz no fim do túnel, eles pensavam em desistir. E um dia, depois de um silêncio longo, profundo entre os dois, aquele silêncio horrível, aquele clima tenso, terrível, não é? Alguém lembrou de Deus. Alguém lembrou de Deus. E saiu assim, um sussurro, sabe? Foi um sussurro. Porque vontade de orar não tinham mais. Não tinham mais vontade. A coisa chegou a tal ponto que nem vontade de falar com Deus. E saiu com um sussurro assim, dessa forma: Senhor, nós não estamos bem, é verdade. Nós não estamos bem. Mas muda o nosso coração.
Perdoe as palavras duras, ofensivas. Perdoa, Senhor. Coloque a bondade onde há dureza. Coloque a paz onde há discussão. Restaura, Senhor, a confiança e a esperança, para que nunca morra dentro de nós. E não foi fácil, né? Foi um processo difícil. Mas eles oravam juntos, uma oração de cada vez, um pedido de perdão de cada vez. E assim, não foi da noite para o dia, mas o que parecia impossível aconteceu. E essa história é verídica. É verídica essa história. O altar da família foi construído, foi restaurado, né? O culto familiar foi restaurado. A família foi restaurada. E agora os filhos testemunhavam que Deus ainda realiza milagres dentro da família. As palavras duras foram substituídas por atos de bondade. Bob fez uma agenda de lazer para a família, além de programas a dois, como uma forma de dizer: eu me importo com você, eu reconheço tudo que você faz e representa para a minha felicidade. Eu reconheço. Audrey procurava preparar a refeição, o prato preferido de Bob. Sabe aquela mesa com carinho, aquela mesa especial, sabe? Que sai do comum. Aquela mesa, nós sabemos, nós conhecemos bem, direitinho. Sabe aquela mesa? Audrey preparava aquela mesa para o seu esposo, o prato preferido dele. A paz começou a reinar nesse lar. A harmonia já era notada pelos filhos. Deus pode restaurar a sua família também, assim como restaurou a família de Bob e de Audrey. Eu te convido nessa noite a confiar nesse Deus. Amém. Solta o controle, solta um pouquinho. Diga: eu não entendo tudo, Senhor. Eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Entregue ao Senhor o que você não consegue resolver sozinho. Entregue para Ele. Se for necessário, busque ajuda profissional. Os profissionais, Deus aprova os seus filhos quando eles não conseguem resolver as questões sozinhos por eles mesmos. Devem buscar ajuda profissional. Eu digo isso, queridos, por experiência própria. Vejam, eu já estou finalizando aqui. Eu sou prova disso. Graças a Deus, o nosso casamento, eu e meu esposo, sempre foi um casamento bom. Louvado seja Deus. Amém. Sempre foi bom. Mas tinha poucos pontos assim que a gente não conseguia resolver sozinhos. A gente conversava, mas não chegávamos a um consenso. E aí nós decidimos buscar uma ajuda profissional. Queridos, eu vou dizer sinceramente para vocês, não foi bom não, foi extraordinário, foi transformador, foi um marco em nossa vida. Não veja como um gasto, veja como um investimento. Qual é a prioridade da sua família? A prioridade correta seria, primeiro, Deus. Lembra daquela música? Primeiro Deus na minha vida.
família. Primeiro Deus no meu lar. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Depois vem quem? O trabalho? É o trabalho. Mas só um respondeu. A família, irmãos. Primeiro Deus, e depois vem a família. Porque se você tiver uma família forte, essa família vai ser para você um porto seguro, para você ir bem no trabalho. A igreja fica forte, a sociedade fica forte. A família é a célula máter da sociedade, e é por isso que é tão atacada pelo inimigo, porque ele desestruturando a família, como é o que ele está fazendo, não é? A contrafação de Satanás, assim como ele mudou o sábado para o domingo como dia de guarda, ele diz que ele muda o gênero, não é? Deus criou o macho e fêmea, ele muda o gênero. Ele diz que um filho de uma barriga de aluguel não tem problema nenhum. Né? Nós vivemos em época de nada a ver. Nada a ver, o importante é ser feliz. Não é? Pensem nisso, irmãos. E não desista da sua família. Não desista da sua família. Ela é um projeto do Senhor. Ela é um projeto de Deus. Confie em Deus. Restaure o altar da família. Peça a Deus uma porção dobrada do Espírito Santo na sua casa, para que vocês consigam praticar todas as chaves da felicidade. Amém. Para terem uma família feliz e preparada para o encontro com Jesus. Amém. Nas nuvens dos céus. Esse é o meu desejo e a minha sincera oração nessa noite. Amém. Agora nós teremos um louvor especial. Em seguida, eu já convido meu esposo a vir aqui à frente, porque nós queremos nos despedir com uma oração.